Eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 4 de Atos, reúna a sua família, abra o seu coração, o seu entendimento, nesse momento, e peça ao Senhor a seguinte coisa: Senhor, fala comigo. Senhor, que o meu coração seja uma terra fecunda, um solo fértil, para que a Tua palavra germine, frutifique e produza os frutos que glorificam o Teu santo nome. Nós vamos falar hoje sobre a conversão de Saulo, episódio esse conhecido como o caminho de Damasco. O caminho de Damasco precisa acontecer na vida de cada pessoa. E na vida do cristão, o caminho de Damasco representa a nossa raiz, a nossa origem enquanto cristãos, naquela experiência que nós definimos na fé cristã, teologicamente, como conversão, mas que é muito mais que um conceito teológico. É uma experiência existencial. A conversão é o voltar-se do nosso coração para Deus pela ação do Espírito de Deus. Atos capítulo 9, versículo 1. Vamos ler? Diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por Tua fidelidade, porque nós fomos, Senhor Deus, escolhidos por Ti, desde antes da fundação do mundo, para herdarmos, Senhor Deus, a vida. Não simplesmente uma vida futura, mas herdarmos a vida desde já, porque o reino dos céus, ele já entrou na nossa história, e nós já podemos celebrar uma vida abundante. Obrigado pela paz. Obrigado, Senhor, pela alegria no Espírito Santo. Nesse momento, nós te pedimos, nos visite, Senhor, e fale ao meu coração, ao coração do teu povo, ao coração dos meus irmãos e irmãs, que o nosso entendimento seja aberto, que a luz do teu Espírito Santo acenda aquelas regiões escuras do nosso ser, nas quais nós continuamos a tatear sem ver, Senhor Deus, a realidade. Que nós vejamos que a realidade está no Teu nome, e através de Ti, nós enxergamos o mundo de modo verdadeiro, Senhor. Fale conosco nessa noite, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Essa experiência de Paulo no caminho de Damasco, ela define não simplesmente uma mobilidade, um trânsito de Jerusalém para Damasco, mas define algo que tem um lugar primordial na vida de todo cristão. A experiência de Paulo no caminho de Damasco se tornou sinônimo de uma grande reviravolta. Se tornou sinônimo de uma experiência de conversão. Quando nós conversamos entre nós cristãos e perguntamos para alguém se porventura essa pessoa já teve a sua experiência do caminho de Damasco, nós estamos nos referindo ao fato dessa pessoa ter ou não se encontrado com Cristo. Ou melhor, antes disso, de Cristo ter se encontrado com essa pessoa. Porque a conversão, antes de ser um movimento nosso para Deus, é uma reação humana a uma obra que divinamente começa na sua decisão soberana de vir até nós. E quando ele vem até nós,
e Ele nos regenera, e Ele tira o nosso coração duro e de pedra. Nós recebemos um coração de carne, livre, e um coração agora que promete lealdade ao senhorio de Jesus. Voltamos-nos para Deus em conversão, mas primeiramente porque Deus se voltou para nós. O caminho de Damasco fala disso. O caminho de Damasco fala de uma grande reviravolta. Fala de conversão, que significa uma mudança, não de 360 graus, mas uma mudança de 180 graus. Uma mudança na qual eu passo a dar o meu rosto para aquilo que antes eu dava às minhas costas. Saulo de Tarso, ele dava as suas costas para os cristãos. Ele dava aos cristãos o seu desprezo e com um sentimento de vingança e até mesmo de ódio, ele foi para Damasco para perseguir aqueles que juravam lealdade ao carpinteiro de Nazaré, Jesus de Nazaré. O texto fala que Saulo de Tarso respirava ameaças contra a igreja de Deus. Ele respirava um sentimento de ódio e de morte. Vejam o versículo 1, fala assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e ele foi para o caminho de Damasco com autorização dos principais sacerdotes para acorrentar os cristãos e trazê-los de volta para Jerusalém, para o lugar que, na sua perspectiva judaica, era o lugar correto da adoração. Então vejam o seguinte: Saulo de Tarso, ele recebe autorização dos principais sacerdotes. Ele foi para Damasco para acorrentar cristãos, respirando ameaças de morte. Ele ofegava ódio e morte contra a igreja de Deus e considerava Jesus de Nazaré uma espécie de proclamador de mensagens heréticas, de mensagens que iam contra aquilo que ele professava no judaísmo. Saulo de Tarso, ele era seguidor de tradições ancestrais. Ele era da tribo de Benjamim, a tribo do primeiro rei da monarquia de Israel, Saul. Saulo de Tarso fora circuncidado ao 8º dia, do mesmo modo que Abraão fez com seu filho Isaque. Em relação à configuração religiosa do judaísmo, havia várias seitas: os saduceus, os essênios, havia também os peritos da lei, chamados escribas, e Saulo de Tarso participava do grupo mais radical do judaísmo, chamado de fariseus. Ele era desse grupo, o grupo mais radical do judaísmo. E ele era um seguidor da lei de Moisés, escrupuloso e meticuloso. Ele, de modo muito rígido, ele procurava observar e cumprir a lei de Moisés. Ele também agasalhava no coração a esperança de um Messias, mas não o Messias que era identificado com a pessoa de Jesus de Nazaré, que veio em fragilidade, que veio em pobreza. Ele esperava muito mais um Messias heróico, político, que haveria de levar Israel para uma posição hegemônica no cenário mundial, rompendo o jugo do Império Romano. Ele pensava em um Messias que haveria de valorizar o templo, um Messias que seria descendente de Davi e que estaria no centro nevrálgico do poder. Ele não esperava um Messias que vinha do subterrâneo, que vinha de lugares marginais, que vinha de Nazaré, uma cidade tão pequena e tão desconhecida, e muito menos ele esperava um Messias cujo fim de vida, do ponto de vista humano, seria a trágica morte de cruz. Ou seja, Saulo de Tarso esperava um Messias. Saulo de Tarso, ele lia a Bíblia. Saulo de Tarso, ele era um escrupuloso observador da lei de Moisés. Saulo de Tarso, ele não era um homem relativista, ele era um homem que cria em moral absoluta. No entanto,
apesar de tanta áurea religiosa, de tanto pedigree religioso cobrir o histórico de Saulo de Tarso, a sua religiosidade era simplesmente um véu através do qual o verdadeiro Messias estava oculto diante dos seus olhos. Isso é absolutamente assustador, porque esse texto mostra que, além da religião ser insuficiente para salvar o homem e conduzi-lo para Deus, esse texto mostra que a religião pode ser uma grande fonte de distração. E, além disso, a religião, ela pode cristalizar perspectivas equivocadas a respeito de Deus e pode confeccionar na mente do religioso um outro Deus, um Deus muito diferente do Deus cristão. Saulo de Tarso, ele cria em Deus. Ele orava o Shema, a oração monoteísta de Israel, que dizia o seguinte: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele tinha uma declaração de fé monoteísta. Ele cria na moral absoluta dos 10 mandamentos. Ele era da radicalidade do farisaísmo. Ele fora circuncidado ao 8º dia, era da tribo de Benjamim, e ele era absolutamente zeloso. E esse zelo inflamado do seu coração o levara a acreditar que, para combater qualquer ameaça que fosse ao judaísmo, ele poderia inclusive romper contra os cristãos de modo agressivo e violento. E isso foi o que aconteceu. Muito facilmente, nós conseguiríamos elencar Saulo de Tarso à imagem de um fundamentalista religioso moderno, de alguém que, em nome da sua confissão de fé religiosa, faz inclusive atos terroristas que atacam a liberdade e a dignidade de outra pessoa. Foi isso que Saulo de Tarso, antes de converter-se ao cristianismo, fez. Ele agia de uma forma que se assemelha muito ao que um terrorista faz hoje. Ele foi em direção a Damasco para algemar cristãos e levá-los em direção a Jerusalém. Novamente, eu repito, a religião de Saulo de Tarso ocultava a beleza de Deus. A religião de Saulo de Tarso confeccionava um ídolo, mas não o apresentava ao Deus verdadeiro. A religião faz isso. A religião pode criar rituais, protocolos, pode cobrar de nós e demandar de nós uma rigidez moral absoluta, inflexível, ao ponto de nos tornarmos pessoas inclementes e sem misericórdia com os erros alheios. A religião, se ela não vem acompanhada de um verdadeiro encontro com Deus, ela simplesmente não passa de uma brincadeira, não passa de um ritual, não passa de uma imagem estereotipada, externa, de alguém que está tateando, buscando Deus, mas que ainda não encontrou o Deus verdadeiro. Veja então a perspectiva desse homem chamado Saulo de Tarso. Quando nós pintamos esse quadro, nós podemos imaginar Saulo de Tarso como o mais improvável de todos os convertidos. Quando nós pintamos esse quadro, nós vemos um homem absolutamente convicto daquilo que ele acreditava. Você conhece alguém convicto do que acredita? Para quem você olha e pensa o seguinte: ora, essa pessoa, ela é muito difícil de se converter, porque ela é absolutamente teimosa, convicta. As suas convicções, elas estão tão cristalizadas, e ela é tão arredia a outra visão, ao outro ponto de vista, que ela parece ser a pessoa mais difícil de se converter. Do nosso ponto de vista, nós elegemos pessoas que são mais difíceis de se converterem. Mas do ponto de vista de um Deus onipotente, não existe, em tratando-se de conversão, a conversão mais fácil e mais difícil. Do ponto de vista de um Deus onipotente, basta que Deus queira e basta que Deus chame. Basta que Deus, ele vira-se para um morto e diga: saia. Basta que Deus vire-se para o morto e diga: saia, como fez com Lázaro quando estava morto.
Jesus disse, saia Lázaro, e ele saiu da morte e veio para a vida. Do ponto de vista de um Deus onipotente, não existem pessoas para as quais Deus faz um esforço máximo e outras para as quais Deus faz um esforço mínimo. Saulo de Tarso é um exemplo de que nós podemos crer, de que as pessoas mais improváveis, elas podem se converter. Saulo de Tarso é um encorajamento para nós continuarmos orando, para que as vendas caem, de pessoas que juram as suas próprias lealdades, as suas confissões ideológicas, políticas, religiosas, ou até mesmo ao seu agnosticismo e ateísmo. Ou pessoas que juram lealdade a uma vida sem sentido, feita simplesmente de prazer, de diversão, de materialismo e consumismo. Pessoas que não querem crer em transcendência, em sacralidade, para as quais o seu Deus é o seu próprio ventre. Mas Saulo de Tarso mostra que as coisas mais improváveis acontecem com as pessoas mais improváveis, pelo menos do modo que nós, seres humanos, pensamos. Vejam só o que Saulo de Tarso fez. Ele foi perseguir cristãos. Ele foi praticar esse crime. Mas era um crime que tinha um viés de legalidade, porque ele foi documentado. Ele foi com autorização dos sacerdotes, ele foi com a aprovação dos seus superiores, era como se ele fosse um representante da embaixada judaica para resolver os problemas da integridade da fé judaica. E ele estava então, em nome de Jeová, em nome de Yahvé, ele estava defendendo a pureza da sua religião. E ele foi praticar esse crime documentado. Mas apesar dos documentos, apesar dele ser um representante dessa metafórica embaixada judaica, nada justifica o ódio que ele agasalhava no coração. E esse ódio que ele agasalhava no coração, nós vemos, por essa experiência de Damasco, não era simplesmente um ódio contra os cristãos, mas era uma inimizade pessoal contra o próprio Deus dos cristãos. O Senhor Jesus, quando lhe aparece, diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir um cristão é perseguir o próprio Cristo, porque Cristo, ele se atrela, ele está intimamente relacionado e unido ao cristão, não dá para separar cristão e Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? A sua fúria implacável contra os cristãos representava uma inimizade contra aquele que era a esperança consumada da religião que ele cria. A esperança do judaísmo que ele cria era o Messias que ele odiava e que ele não cria. Saulo de Tarso, indo para Damasco, ele está indo para o caminho oposto ao caminho pelo qual um judeu peregrina. Pensem só na peregrinação de um judeu. Um judeu, ele valorizava Jerusalém. Ele conhecia a história sagrada daquela cidade, cuja história com o povo de Deus remonta a Davi, que compra a eira de Araúna para preparar um lugar para o templo. O templo é construído por Salomão. Salomão, sob o topo da montanha de Sião, ele constrói um templo. E esse templo foi inaugurado por Salomão com a glória de Deus repousando sobre aquele lugar. Esse templo representava a presença de Deus na terra. E a presença de Deus na terra estava dentro de Jerusalém, no topo do monte Sião, no templo construído por Salomão. Antes, no entanto, do templo de Salomão, havia o tabernáculo. E enquanto o povo de Deus, Israel, peregrinava pelo deserto, Deus havia dado instruções a Moisés para construir o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo também era um templo, mas era um templo móvel, era um templo que eles montavam e desmontavam, era em formato de tendas. E Deus, ele colocou a sua glória sobre aquele lugar. Era uma coluna de nuvem durante a noite,
Era uma coluna de nuvem durante o dia, e era uma coluna de fogo durante a noite. Nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ou seja, a glória de Deus estava no tabernáculo, e essa mesma glória de Deus se perpetuou depois na consagração do templo de Salomão. E no lugar mais profundo desse templo, mais íntimo, havia o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança do Senhor, que representava a presença de Deus na terra, onde a Shekinah, a glória misteriosa do Senhor, habitava ali. Era como se Deus dissesse: nesse lugar eu habito, nesse lugar eu moro. O templo era a convergência entre os céus e a terra. O templo era o lugar onde os céus e a terra se convergiam, se friccionavam. Era um lugar de intersecção entre os céus e a terra, e no templo havia o Santo dos Santos. Portanto, qual era o lugar para o qual um judeu peregrinava para encontrar-se com Deus? Era Jerusalém. Jerusalém era o lugar dos peregrinos. Jerusalém era o lugar onde celebrava-se as festas, a Páscoa, onde uma vez por ano era o dia da expiação nacional, e um cordeiro era oferecido como sacrifício por todo Israel, nesse dia da expiação nacional. Aquele era o lugar para o qual eles peregrinavam, porque ali havia lastro histórico, havia a história da glória do Senhor enchendo o templo de Salomão. Ali havia o símbolo mais robusto da presença de Deus na terra, que era o Santo dos Santos. Por isso, quando Saulo de Tarso, ele está indo para Damasco, o seu objetivo é levar os judeus convertidos ao cristianismo de Damasco para Jerusalém. O seu intuito é aplicar uma grande e severa correção e dizer: o lugar da adoração é em Jerusalém. Ele estava buscando esses cristãos, considerando-os pessoas fugitivas, considerando essas pessoas alienadas do objetivo religioso de adorar em Jerusalém. E ele então vai para Damasco. Agora vejam o significado aqui. Se Jerusalém é o lugar da adoração, Damasco era o lugar dos estrangeiros. No Antigo Testamento havia um conflito constante do povo de Israel com o seu vizinho do norte, a Síria, cuja capital era Damasco. Damasco trazia ameaças, trazia ameaça à instabilidade política e ameaçava inclusive Israel perder as suas terras. Isso aconteceu muitas vezes. Cidadezinhas fronteiriças ora ficavam sob o controle da Síria e ora ficavam sob o controle de Israel. Eles eram a representação da ameaça estrangeira. Eles eram a representação da terra dos pagãos. O apóstolo Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, quando está indo para Damasco, ele está indo em direção ao território inimigo. Ele não espera que Damasco seja lugar para encontrar com Deus. De modo nenhum ele espera isso. Tanto é que ele quer acorrentar os cristãos para levá-los para Jerusalém e dizer: esse é o lugar de se encontrar com Deus. Aqui está o templo. Como um judeu fiel às tradições ancestrais, Saulo de Tarso, ele não imaginava a possibilidade de encontrar-se com Deus sem a mediação de um templo, sem a mediação de Jerusalém. Como fariseu, ele acreditava também que a Torá era uma espécie de lei portátil, de templo portátil. No entanto, ele agasalhava no coração ainda a esperança de que o Messias fosse para Jerusalém para dignificar o templo. Mas o Messias não faz isso. O Messias não veio para esse mundo para dizer que existe um lugar para se buscá-lo. O Messias não veio a esse mundo para dizer: esse é o lugar da adoração. O Messias veio para esse mundo para ser o próprio templo.
O Messias não veio para o templo, o Messias veio dizer: eu sou a habitação de Deus. Isso não se encaixava na teologia, na religião de Saulo de Tarso. Por isso ele pensa: esses cristãos precisam aprender uma lição. E eles vão para Jerusalém. Ele, antes disso, consentiu com a morte de Estevão, considerando ele uma ameaça à sua fé. Saulo de Tarso vai para a terra dos inimigos, para a terra dos pagãos, para o lugar onde, na sua teologia, ele pensa: Deus não se revela, Deus não fala. No entanto, no caminho de Damasco, no caminho para a terra dos inimigos, no caminho para os pagãos, no lugar onde seria mais improvável para alguém como ele conhecer e encontrar Deus, uma luz fulgurante, resplandecente do céu irradia. Uma luz mais poderosa que o brilho do sol e das estrelas. E essa luz ofusca os olhos de Saulo de Tarso, que cai no chão, sobre os seus próprios joelhos. E ele, estremecido pela presença majestosa dessa luz, ele não consegue resistir. Ele cai sobre os joelhos, ele não consegue ver, a luz lhe ofusca. E ele fica então por 3 dias sem comer e beber. E durante 3 dias, Saulo de Tarso fica cego. E antes disso, enquanto ele vê essa luz gloriosa e poderosa, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E essa luz, que não é eletricidade, que não é energia, que não são as vibes do universo, essa luz que não é energia inconsciente, poder inconsciente, mas essa luz que é pessoal, que é o próprio Jesus. Essa luz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo de Tarso recebe ordens para ir em direção a Damasco, que ele receberá instruções. O Senhor fala com um discípulo de Damasco chamado Ananias, que é orientado por Deus para ir até a rua direita, a casa de Judas, para orar por um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias não entende nada. Ele disse: eu ouvi falar desse homem, não era ele que trazia ameaças ao teu povo em Jerusalém e que vem até nós com autorização para nos acorrentar? O Senhor diz: mas ele é para mim um vaso escolhido. Vá até a casa dele, ore por ele. Ananias vai, as vendas caem dos olhos de Saulo de Tarso. E Ananias, ele batiza Saulo de Tarso. Irmãos, essa história que nós estamos vendo mostra que é o Senhor que vem até nós. Saulo de Tarso tinha as suas convicções cristalizadas, construídas. Saulo de Tarso, ele tinha uma imagem de um Deus confeccionado à sua imagem e semelhança. Ele tinha aspirações políticas para o Messias. A sua religião era um véu que ocultava o Deus verdadeiro. Ele não esperava que o Deus verdadeiro podia se revelar no caminho para os pagãos. Mas quando o Deus verdadeiro se revela a ele no caminho dos pagãos, o Deus verdadeiro está lhe dizendo que não existe lugar que deve ser definido como sagrado, como um templo geográfico, um templo de argamassa, um altar de gesso. Não existe um lugar que pode circunscrever e limitar a presença de Deus. A mensagem do Novo Testamento é que a terra inteira pertence ao Senhor Jesus. A mensagem do Novo Testamento é que quando alguém confessa Jesus Cristo como Senhor em qualquer lugar do mundo, o encontra, mas o encontra porque primeiramente o Senhor Jesus se revela a essa pessoa. Saulo de Tarso faz a sua confissão no ato do batismo. Ele declara que pertence a Jesus, mas antes de chegar ao batismo, Jesus veio até Saulo de Tarso. Antes de nós chegarmos ao nosso batismo, a nossa pública profissão de fé,
o que precisou acontecer? Precisou acontecer do caminho de Damasco vir até nós. Eu estava vendo um debate no YouTube de alguns pensadores, dentre eles o Luiz Pondé, filósofo, e também o Ed René Kivitz, representando os cristãos. E lá pelas tantas, nesse debate, o Pondé, ele falou o seguinte: então é necessário que essa pessoa vá para o caminho de Damasco. E aí então Ed René Kivitz respondeu: não, é necessário que o caminho de Damasco vá a esta pessoa. E é exatamente isso. Não somos nós que nos enveredamos pelo caminho de Damasco. O caminho de Damasco pode ser simplesmente uma estrada geográfica entre um ponto e outro. Como um caminho entre um ponto e outro, Damasco é uma referência simplesmente de uma estrada, simplesmente de um lugar. Mas Damasco transcendeu o seu significado geográfico para receber agora um significado teológico. Damasco é o lugar onde os céus e a terra se encontram, através da pessoa de Jesus de Nazaré, o Messias crucificado e ressurreto. Nesse sentido, não somos nós que vamos a Damasco, mas é o caminho de Damasco que vem até nós. Paulo estava respirando ameaças de morte contra a igreja. Não havia lucidez nele. Não havia nenhuma liberdade humana que pudesse justificar no apóstolo Paulo uma lucidez para ele naquele momento pensar, remanejar os seus pensamentos e dizer: ora, eu entendi que eu pensava de modo errado, agora eu vou para Cristo. Não. A luz brilha, e quando a luz brilha, as trevas se dissipam. E ele vai explicar essa sua experiência mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas agora, através de Cristo Jesus, a glória de Deus resplandece na face de um homem que é mediador, um homem que é Deus. E Paulo viu a glória de Deus resplandecendo na face de quem ele odiava. Eu sei que nós conhecemos pessoas que não têm afeição por Jesus. Talvez seja um cônjuge, talvez seja um parente que nós muito estimamos. Mas eu quero lhe dizer que Saulo de Tarso viu a glória de Deus na face de quem ele odiava. E conversão é isso. Nós vemos a glória de Deus na face do Cristo pelo qual nós nutríamos antes inimizade. O mais resistente de todos os convertidos, o mais improvável de todos os convertidos, se converteu. O caminho de Damasco se fez para Saulo de Tarso. E quando ele está na casa de Judas, na rua direita de Damasco, e Ananias chega àquele lugar, ele encontra Saulo de Tarso orando, sem comer e beber, fazendo jejum. E Ananias então ora por Saulo de Tarso, as escamas caem dos seus olhos e ele batiza. E o batismo significa o seguinte: o batismo é um símbolo cristão que significa que alguém morre com Cristo e ressuscita com Ele. Saulo de Tarso agora é batizado, ele morre com Cristo e ressuscita com Ele. Que mensagem maravilhosa para nós! Saulo de Tarso morre com Cristo e ressuscita com Ele. Saulo de Tarso agora se levanta para ser pregador do Evangelho. Saulo de Tarso se levanta agora para pregar aos gentios. Ele que queria levar cristãos para Jerusalém, ele agora vai para o caminho inverso. Ele queria levar pessoas do caminho dos pagãos para Jerusalém, o lugar dos judeus. Mas agora ele sai do mundo judaico e ele vai para a terra dos pagãos, porque Deus mostra que agora ele é um servo, um vaso escolhido que haverá de padecer pelo Cristo, por quem ele nutria inimizade e ódio. Eu quero terminar dizendo que a conversão, ela pode acontecer nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais improváveis. E uma prova disso somos nós que estamos aqui.
Um dia a luz do Evangelho resplandeceu sobre nós e nós vimos a glória de Deus na face de quem? Na face do Cristo que antes não era para nós objeto do nosso prazer, da nossa adoração e da nossa simpatia. Nós fomos convertidos, chamados das trevas para a luz. O caminho de Damasco veio até nós. Irmãos, lembrem-se desse caminho. Sejam gratos pelo caminho de Damasco. Ainda que a nossa experiência não tenha sido tão dramática como a de Paulo, com voz audível e uma luz fulgurante, a nossa experiência de conversão tem o mesmo princípio. O Senhor brilhou para nós na face de Jesus Cristo, revelou quem Ele é, revelou quem nós somos, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos caminhos tortuosos, dos nossos caminhos egoístas e rebeldes, e nós nos voltamos da nossa própria ilusão para a verdade dos séculos, que é o Senhor Jesus. Ande de acordo com essa experiência que é a gênese da nossa vida cristã. Ande à luz dessa experiência. E assim como Saulo de Tarso foi em direção à terra dos pagãos para proclamar o Evangelho, vá pelo mundo e pregue o Evangelho para que outros caminhos de Damasco se revelem a pessoas que vivem na sua escuridão. Eu agora leio, para terminar, a experiência de um cristão improvável. Ele era um comunista da antiga República Socialista Soviética, e na cortina de ferro, tal como era costume, o ódio a tudo aquilo que era religioso, eles professavam que a religião era o ópio do povo, e eles perseguiam implacavelmente os religiosos e os cristãos. E um belo dia, um comunista russo, ele ouviu um jovem numa reunião de oração, expondo a sua fé. Um cristão expunha a sua fé convictamente. E um jovem russo socialista, ele viu isso e ele quis tomar alguma atitude. O comunista ficou com raiva. Como alguém podia acreditar em uma superstição sem sentido naqueles dias? Ele pensa, que superstição é essa? Como podem acreditar nisso? Ele foi para casa, o jovem comunista, determinado a escrever uma refutação ao cristianismo, que esclareceria o assunto de uma vez por todas. Ele queria então objetar contra a fé daquele cristão. E ele queria fortalecer pelos argumentos a fé do ateísmo. A fim de fortalecer seus argumentos, ele encontrou uma Bíblia antiga. E ele folheou a Bíblia antiga, esse socialista, esse comunista. Ele não queria perder mais tempo que o necessário, de modo que escolheu o mais curto dos 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos. Só muito mais tarde, como ele disse, foi que percebeu que Deus tem senso de humor. O Evangelho de Marcos é exatamente o livro escrito para alguém com essa mentalidade. Sem nenhum rodeio, o Evangelho de Marcos vai diretamente ao ponto, retratando Jesus, o Messias, que estabelece, através da sua morte e ressurreição, um reino que ofusca todos os sonhos políticos do mundo. Ele vai para Marcos pensando, esse é o Evangelho mais curto, então eu vou ler esse Evangelho para terminar logo com essa onda entusiástica e supersticiosa dos cristãos. Ele leu o Evangelho de Marcos novamente. E então os outros evangelhos ele leu após. E então até o fim da noite ele leu todo o Novo Testamento. E já pela manhã, esse homem que queria refutar essa superstição chamada cristianismo, ele se tornou um cristão convicto que fazia as suas próprias orações. Esse homem é Anthony Bloom, e ele veio a se tornar um dos grandes líderes da Igreja Ortodoxa Russa. Ele abriu o Evangelho de Marcos para refutar o cristianismo.
ele depois leu todos os outros evangelhos, leu o Novo Testamento, e pela manhã ele já era um cristão convicto, e o perseguidor se tornou perseguido, assim como o apóstolo Paulo. Que o caminho de Damasco venha sobre todos aqueles por quem nós orarmos, sobre nossos familiares, sobre seu esposo, sobre a sua esposa. Não cesse de orar, não desista de orar, porque um dia o caminho de Damasco virá. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque um dia o caminho de Damasco veio até nós, Senhor. O caminho de Damasco, enquanto geografia, é simplesmente uma estrada entre um ponto e outro, Senhor. É simplesmente um lugar. É simplesmente um caminho. Mas quando o Senhor se revela a nós, nesses caminhos que nós trilhamos, o caminho de Damasco deixa de ser uma geografia para se tornar o lugar onde os céus e a terra se encontram, onde existe a intersecção dos céus e da terra através do Messias crucificado. Ali o céu desceu para o apóstolo Paulo, e um dia o céu desceu para cada um de nós, naquele lugar da nossa história que nós chamamos de conversão, quando nós vimos a glória de Deus na face do Cristo, que não nos atraía, mas agora Jesus para nós é atraente. Jesus para nós não é uma opção. Jesus para nós é o caminho, a verdade e a vida. Jesus para nós é único. Jesus para nós é exclusivo. Jesus para nós é o governo de Deus no mundo. Jesus é o Messias que foi crucificado, mas que ressuscitou e venceu a morte. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor veio até nós. Não fomos nós que fomos até Ti. O Senhor veio até nós, e eu peço que o Senhor venha sobre todos os lares dos Teus filhos, para que cada irmão meu possa dizer: eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Que o marido se converta à esposa e a esposa ao marido, mas que antes disso, Senhor, possa haver a conversão a Jesus. Que o caminho de Damasco, essa luz fulgurante, brilhante, que fez cair as escamas dos olhos de Saulo, que essa luz tire, Senhor Deus, a incredulidade, tire, Senhor Deus, a religiosidade falsa, que essa luz, Senhor Deus, faça com que nós saiamos da escuridão. Senhor, eu te peço, para que o Senhor nos dê perseverança para orar por aquelas pessoas que nós há muito desistimos de orar, mas que nós saibamos que o Senhor pode se revelar às pessoas improváveis em momentos improváveis. É quando o Senhor quer e não quando nós queremos. E isso ocorre de modo súbito, de modo iminente, quando nós não planejamos. Senhor, venha sobre cada casa, nesse momento difícil de pandemia, Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades, que não falte, Senhor Deus, suprimento, que não falte comida na despensa, que não falte, Senhor Deus, emprego, trabalho, provisão, clientes para quem precisa de clientes, que não falte, Senhor Deus, criatividade, ânimo e força para quem está debilitado. Fortifica os joelhos que estão trôpegos, os braços que estão fracos. Dê, Senhor Deus, visão para quem está com a vista embaçada. Tire, Senhor Deus, o pessimismo e o medo e traga esperança. Visite o irmão que está deprimido, Senhor, e traga, Senhor Deus, aquela renovação só que o Evangelho pode trazer. Aqueles que se cansaram de fazer o bem, sejam renovados para reencontrarem a vocação e o chamado para servir
o próximo. Senhor amado, visite os nossos irmãos que estão acamados, hospitalizados, ou que estão dentro de casa, Senhor Deus, numa quarentena tão prolongada e estão em tédio, Senhor Deus. Que o Senhor possa visitar e tornar a casa de quem não pode sair de casa um pedacinho do céu, um lugar de encontro com o Senhor Jesus. Senhor amado, por favor, visita a tua igreja, visita a Igreja das Américas, Senhor, e traga sobre nós um poderoso avivamento. Venha dos céus, descerra os céus e traga sobre nós um derramamento do Espírito Santo, sobre todos os homens, mulheres, Senhor, sobre todas as faixas etárias. Reaviva a obra missionária, reaviva a plantação de igreja, reaviva, Senhor Deus, os pastores, os diáconos, Senhor Deus, a liderança da igreja, Senhor Deus, cada departamento interno. Eu te clamo, Senhor Deus, para que esta igreja seja visitada e juntamente com ela as igrejas do nosso bairro, Senhor, e a igreja, Senhor Deus, brasileira, Senhor. Faça a chama brilhar outra vez, faça a fogueira ser acesa no nosso coração, com o perdão dos nossos pecados. Nós oramos em nome do Cristo que apareceu a Paulo no caminho de Damasco e aparece a nós. Em nome dele, amém.